Livro escrito por Myrna Pinker. Capítulo 1. O canguru emprestado. Foi na biblioteca que me veio a ideia. Eu estava sentado no tapete cinza na sala que a gente chamava de biblioteca e folheava um livro de bichos. A manhã tinha sido meio chata. Começou com um berro da minha mãe dizendo que não tinha feito a lição e já era hora de passar com os carneiros. Chato acordar com um grito de mãe. Abri um olho e virei para o outro lado. Abri outro olho e vi que tinha um sol enorme lá fora. Lavei a cabeça correndo e fui esquentar o leite. A mosquinha estava no vitro de novo. Anteontem, a gente começou uma amizade e ontem, quando eu lhe dei uma migalha de pão, ela não fugiu. Fiquei olhando. Voltando. A mosquinha estava no vitrô de novo. Anteontem a gente começou uma amizade. E ontem, quando eu lhe dei uma migalha de pão, ela não fugiu. Fiquei olhando minha amiga até que o segundo berro da minha mãe me informou que o leite tinha derramado tudo. E que não prestava atenção em nada. Chato tomar café com gritos de mãe. Os carneirinhos correram na frente. Quando chegaram perto da água, isso não estava. Era a bela mancada da ovelhinha, já que ela não sabe que acabo levando a bronca se alguém desaparecer. Beto e eu procuramos, chamamos e nada. Jajé e Gigi tomaram água e se deitaram na grama. Ninguém estava disposto a correr atrás da irmã. Beto ficou cuidando dos três e lá fui eu cruzando novamente o bosque que a gente tinha acabado de atravessar. Gastei mais de meia hora olhando e chamando, bem que ela podia responder para me ajudar, mas nada de solda. Andei e só depois de algum tempo percebi que uma pata de carneiro tinha pisado na trilha que subia em direção à casa de Zefa. Pensei, poxa, essa solda não endireita. Lá foi ela escutar a história de Zefa. Zefa é outra amiga da gente, e depois eu explico como ela é. Agora eu quero falar de Isolda. Foi seguindo a trilha e não acredito de cara com a danada. Muito bem instalada, por sinal, debaixo de uma calvina, e não estava só. Logo percebi tudo. Isolda tinha um namorado. Era um macaquinho que agora estava botando folha de bananeira em sua boca. Eu nem sabia que ovelha gostava de folha de bananeira. Quando me viu, Isolda ficou meio sem graça e o macaco se mandou. Bonito, hein? Deixando a gente preocupada. Ela não disse nada. Que belo susto você dá na gente. Já imaginou a bronca que eu ia levar na minha mãe? Ela, nada. Aliás, é engraçado. Por mais que a gente brinque com eles, os bichos não são muito humildes. Nunca respondem. Chamei Soda de volta. Meio triste. Ela foi me seguindo, procurando o macaco com os olhos. Fiquei com um pouco de pena, pois isso só foi o começo. Porque depois pensei que bicho feio ia dar se o macaco casasse com ela. Um bicho complicado que não ia saber se andava de galho em galho ou pulava no chão. Ou melhor, acabar por aí mesmo. Bem, com uma manhã tão azarada, só podia mesmo ao voltar da escola descansar na biblioteca da tia Joana. Agora eu vou explicar a biblioteca. Tia Joana não tinha filhos, mas tinha livros. Como os filhos não vinham, ela foi comprando livros e acabou enchendo de livros toda a sua casa, com estantes até o teto. Alguns lá lia, outros lá colocavam na estante esquerda e esquecia. Quando se esgotavam os livros na única livraria da cidade, tia Joana começou a pedir catálogos para as editoras de São Paulo e Rio de Janeiro, e passou a encomendar livros. No começo eram só de romance, mas depois vieram mais de biografia e entre outros. O gênero modificava conforme a mania. Na semana que a tia Joana acordava com pendores culinários, ou livros de receitas, quando resolvia se dedicar à horta, livros de agricultura. Tio Juca, marido dela, não dizia nada, ela só comprando. Quando as paredes da segunda sala ficaram cheias, e tia Joana quis construir mais um quarto para guardar seus livros, tio Juca resmungou. Será que não chega?
Foi justamente nessas alturas que tia Joana, com uma vocação semanal ligava à enfermagem, recebeu um convite para trabalhar no hospital. Aceitou imediatamente, e na semana seguinte os catálogos de livros começaram a se acumular sob a escrivaninha. 3 semanas depois, com a pilha de 1 metro de altura de catálogos espalhados pela casa, tio Juca, que era mesmo muito paciente, resmungou. Assim não pode continuar. Você precisa dar um jeito nisso. Tia Joana tem uma ideia. Como não tinha tempo para verificar os catálogos e nem para escrever as editoras pedindo a suspensão de remessa, resolveu fazer de sua casa uma biblioteca para as crianças da cidade. Assim, as crianças que viessem consultar os livros tinham como dever livrar a Tijuana dos catálogos. Claro que deveria ter uma forma mais simples de resolver as coisas, mas tia Joana sempre gostou de soluções retumbantes. Para nossa cidade, que só tem um hospital, uma farmácia, um cinema, a delegacia, as casas pernambucanas, uma igreja e um punhado de casas, foi uma ideia genial. Então, voltando da escola, dei um pulo até a biblioteca. Entrei e dei cabo de meia dúzia de catálogos que estavam pontuados sobre a sofá. Eu procurei um livro de bicho. Beto, um primo que morava conosco, estava lendo o catálogo telefônico. Beto gostava de catálogos porque tinha muitos nomes. Os nomes mais esquisitos, e Beto colecionava nomes. É uma brincadeira de menino. Ele vai descobrindo e guardando os nomes, e quando vê o pessoal da turma dele grita um nome com a letra A. O amigo grita o outro com a letra B. E assim vai. A tarde inteira repetindo o alfabeto. Só vale o nome que existe. Ganha quem falar no último. É meio bobo. Brincadeira de menino. Sentei no tapete cinza, abri um livro e fui folheando. De repente quase engasguei. Não era possível. Mas será que Solda, muito sem vergonha, casou mesmo com um macaco sem eu souber? Falei em voz alta. Mas chegou perto. Olha só esse bicho, continuei. Isso aí só pode ser filho dela com macaco. Tem uma cara meio parecida com a dela. As patas da frente curtas, mas fica de pé, que nem um macaco, e senta que nem ele. Olha só que pesão, meu. E parecia uma pirâmide com a cabeça pequenininha e uma barrigona enorme. Olha só que patético, Beto. Essa bolsa que deve ser para compras. Cabem livros também. Puxa, você já imaginou a gente catequizar um desses para fazer piquenique com a gente? Será que ele entende português? Aquele bicho parecido, filho de ovelha com macaco, era estranho e maravilhoso. Tinha um jeito muito meigo e descobri que estava gostando dele de cara. O livro dizia que era um canguru, que nascia na Austrália e Oceania. Nesse caso, não deveria entender nada de português, mas aprende. Pensei logo, e logo em seguida pensei que a Austrália era tão longe que a importância tinha ele saber ou não a nossa língua. Nunca iria precisar dela. Que é bem mais engraçadinho. Eu falava e olhava para o canguru. Depois percebi que era um canguru, porque o filhotinho estava dentro da bolsa e parando bem, dava para ver a patinha. Segundo o livro, ele ficava ali para se amamentar. Aliás, o livro diz que não desgrudava da mãe, desde o nascimento, no segundo mês. Deve ser bocado chato para a mãe ficar carregando um moleque para cima e para baixo. Ainda mais ela que, sendo filha de macaco, gostava de saltar bem alto. Falei alto e Beto escutou. Márcia, você cismou com o macaco. No livro, diz que um canguru é filho de canguru. Eu quis dizer foi uma filha de macaco. Remotamente. Não sai da cabeça que eram parentes. Além do mais, comia folhas, como as ovelhas. Era muita coincidência. Talvez parentes remotos. Mas eram parentes, eram. A Austrália é quente? Perguntei. Conformado, Beto, que não tinha conseguido decorar mais de 5 nomes naquela tarde,
Foi até o dicionário e respondeu que era. Bom, então dá pra ficar. Ficar onde? Quem? O canguru, aqui. Vou convidar o canguru para passar as férias no nosso sítio. Puxa, não é que não é uma boa ideia? A gente escreve uma carta pro zoológico e pede para mandar um canguru. Genial! Beto começou a se entusiasmar seriamente pela coisa. A ideia era mesmo muito boa. No dia seguinte, Beto, Zico, Noé, Juca e eu nós reunimos para discutir o assunto. Todos acharam a ideia ótima, mesmo sem saber o que é um canguru. Depois da aula, mostrei o bicho na biblioteca e fomos para a casa de Zefa bolar as coisas. Agora eu vou falar de Zefa, como prometi logo no começo. Zefa morava numa casa de tábuas, próximas da minha. Diz que tem mais de 100 anos e foi escrava, mas como ela lia muito, agora a gente que lê para ela porque não enxerga direito. Deve ter imaginado ter sido escrava. Veio com o marido do Nordeste há uns 40 anos para ajudar meu avô com o nosso sítio. A gente plantava café, laranja e milho. Eles vinham ajudar, mas o marido morreu e Zefa ficou velha demais para a roça. Meu pai deu a casinha de tábuas para ficar. Todo mundo cuida de Zefa. Uns levam ovos, outros frutas e assim por diante. Zefa adorava crianças, e cada laranja que a gente entregava ganhava uma história. Do Nordeste, Zefa trouxe um monte de histórias e mudinhas. Trouxe também as histórias da tribo do marido, que era um índio, antes de se mudar para a cidade e os dois se casassem. E como ela pensava bem parecido com a gente, é bom ir lá ficar falando com as coisas com ela. Zefa, atuada. Então nós chegamos perto e entregamos as mexericas. Zefa fica devendo uma história de índio. Peço papel e lápis. Zefa se agacha ao pé da cama e puxa um caderno amarelo e me entrega. Na primeira página, a letra irregular de Zefa tinha escrito: Meritíssimo presidente. Arrepia incomodar Vossa Excelência, mas tenho permissão de lhe resposta tais mal traçados linhas. Tinha parado aí. Zefa costumava se corresponder com o presidente da República numa linguagem toda respeitosa e enrolada. Pelo menos uma vez por mês escrevia perguntando por sua saúde e dando notícias dela. Às vezes fazia reclamações, como quando cortaram a árvore perto da sua casa e o calor aumentou, ou quando venderam o porco de quem ela tinha cuidado como um filho durante meio ano. Zefa não recebia resposta do presidente, mas nem por isso desanimava ela. Ele é um homem muito ocupado e um meritíssimo presidente, ela explicava para a gente. Achava que o presidente e que tinha libertado a sua família da escravidão, e por isso era lógico que ele se interessasse por ela. Então escrevia assim. Explicamos para Zefa que tínhamos de escrever uma carta para o zoológico, pedindo o canguru. Zefa sugeriu que a gente escrevesse diretamente para o leão, que é o rei. Mas a gente explicou que o leão preso não manda em nada. Escrevemos para o diretor. Senhor diretor, outro dia na biblioteca da tia Joana, vimos uma fotografia de um bicho maravilhoso, que tem pés enormes, braços curtos e pulava mais de 10 metros. Ele tinha também uma bolsa onde eu carregava o filho, mas eu acho que pode carregar outras coisas também. Aqui a gente chama de bicho do canguru, apesar de não ter um canguru no Brasil. Aí do lado, o Beto desenhou um canguru, por senhor conhecer o bicho, que o livro diz que é daí. Bom, então a gente queria saber se o senhor mandasse um para vir passar as férias conosco. A gente cuida bem dele. Não precisa se preocupar. Assinado Márcia, Tuca, Beto, Zico e Noé. Capítulo 2. A resposta. Algumas semanas depois veio a resposta. Era uma carta grossa cheia de fotografias.
para a gente escolher qual canguru mais simpático. Tinha uns grandões, que o diretor informava que dava saltos de mais de 10 metros. Tinha outros menorzinhos que viviam em rochas e têm almofadas especiais nas patas de trás para não escorregarem nas pedras. Tinha outros que viviam nas árvores e só descem para beber água, pulando em altura de mais de 15 metros. E tinha um pequenininho, do tamanho de um coelho, que minha turma apelidou de anão. O pequeno não servia porque podia fugir com facilidade. O das árvores não tinha graça porque a gente não podia fazer companhia a ele. O das rochas não adiantava, pois o nosso sítio só tinha uma pedrona no meio do ribeirinho. Escolhemos o mais simples, um canguru muito simpático de 1,5 m, e dormia no chão e comia plantas. Não tinha bolsa, mas servia mesmo assim. Resolvida metade do problema, sobrava a outra. O diretor avisava que só podia mandar o canguru depois do envio da passagem. Um bocado chato desse negócio de dinheiro. Bom, eu podia vender a bicicleta, o Beto 2 canetas, Tuca e Noé e Zico tinham aquarelas quase novas e Zefa os colares. Fizemos as contas, estávamos muito longe. Pensamos em pedir para nossos pais, mas não ia dar certo. Eles logo perguntariam para que serve o canguru. Zefa teve uma ideia. Escrever para o presidente. Ele gostava tanto de animais, não iria se recusar a ajudar com algum dinheirinho. Merecido presidente, espero que está encontrar Vossa Excelência no aconchego dos seus, que me traz a vossa presença é um canguru. Os meninos aqui de casa estão sequinhos com o canguruzinho dos infernos que eles descobriram num livro de figuras. O canguruzinho mora muito longe, mas está vendo pela figura que está louquinho para conhecer meus meninos. Merecidíssimo presidente, espero que vai encontrar Nossa Excelência no aconchego dos seus. O que me traz de vossa presença é um canguru. Os meninos aqui de casa estão sequinhos com o canguruzinho dos infernos que descobriram no livro de figuras. O canguruzinho mora muito longe, mas a gente tá vendo pela figura que está louquinho para conhecer os meninos. Olha pra carinha dele. O senhor diretor do zoológico de lá prometeu mandar um canguruzinho para passar as férias com a gente. Se a gente mandasse a passagem. O senhor não tem tanta condição, não poderia buscar o próximo canguruzinho? Bom, demorou um pouco, mas a resposta veio para a dona Josefa Rodrigues, do sítio Cangorra, São Paulo. O presidente agradecia a carta e pedia para ela ir pessoalmente a ele. Capítulo 3. A viagem. Num domingo bem cedinho, com seu vestido mais bonito, o cinto colorido e cheio de colares, Zefa saiu do ônibus de Ribeirinho Preto. Levava uma sacola bordada no ombro. De Ribeirinho, seguiria de outro ônibus para Brasília. A viagem levou mais de um dia. Na volta, ela contou tudo pra gente, naquele seu jeitinho pulando de contar, juntando as coisas que ela ia dizer com as coisas que eu acho que ela queria dizer. Devo para ver como uma viagem tinha sido bacana. Na segunda-feira, Zefa desembarcou na rodoviária de Brasília e quase morreu de susto com o tamanho das ruas, dos prédios e dos carros. Foi andando e andando até se esquecer do presidente. Tanta coisa para olhar, tanta coisa de gigante, para que uma casa tão comprida assim. Foi subindo a avenida toda gamada e de repente aquele algraceiro todo do outro lado da avenida chamou-lhe a atenção. Foi atravessando e era só um carro que desviava, o carro que buzinava, gente xingando e um fuzuê. Eita, gente apressada. Não era bem hora do almoço. Aquele aguaceiro lindo com uma música e tudo, a água dançando e caindo certinho, todas as águas iguais. Era a Zefa contando e a gente imaginando aquela coisa mais maravilhosa. Zefa não conseguia tirar os olhos da fonte, mas de repente a música parou e a água sumiu. Zefa esperou e esperou e nada. Intrigada, deixou a sacola no banco e entrou no laguinho. A água estava baixa, não chegava nos pés, não chegava no joelho. Zefa foi subindo até o local do repuxo e ficou cutucando os furos para descobrir o defeito. De repente, a água volta e a música também. Eram jatos fortes, que levavam a Zefa para bem alto. Zefa ficou encantada.
Podia ver toda a cidade. A aguinha gostosa que refrescava o calorão que estava sentindo. Começou a juntar a gente em volta. Zefa, muito bem acomodada, resolveu cantar uma toada. Acharam que ela estava bêbada. Outros achavam que ela estava com pena e medo que ela se machucasse. Coitada, uma velhinha. Zefa só cantando. As crianças riam e batiam palmas, todas pedindo para as mães colocassem eles em cima daquele lugar. No fim de semana, a gente já impaciente, Zefa apareceu na curva da estrada. O presidente tinha gostado muito dela e prometerá mandar buscar o canguru. A gente nem podia acreditar. Zefa falou que o presidente tinha achado muito justo a gente conhecer o canguru e que todas as crianças deveriam ter um canguruzinho na nossa cidade. Escrevemos para o diretor zoológico contando tudo e ficamos esperando toda a tarde. Depois da escola, a visita à biblioteca é obrigatória para a gente ficar olhando o canguru. Lemos uma porção de coisas sobre ele. O que não procurava agora é que não sabemos português e não tendo um amigo canguru, ele se sentiria muito sozinho. Pensei um bocado de tempo nesse problema e por fim resolvi. Chamei Solda e seu namorado macaco, expliquei o caso e pedi que eles aprendessem a língua do canguru. No livro ensinava. Falei pro macaco, que a gente apelidou de Tonico, ser simpático com o novo bicho e ajudar a procurar as plantas. E Solda também. Eles toparam. Todos os dias a gente treinava. Beto Zico não vai construir um barraco de zapé. Quando chegamos na página 20 no livro, o barraco não era mais necessário. Canguru não dorme em casa. Eles dormem no chão, e com a cabeça levantada para prevenir contra perigos. Beto me garantiu que ia convencer o Chicão, era o nome que a gente tinha escolhido para ele, a dormir dentro de casa. Muito mais confortável. E o perigo não haveria, que Tonico era que ia morar na árvore em frente à choupana. O difícil era fazer passar o tempo. Nossos amigos ficavam sabendo do Chicão e aguardávamos com ansiedade a vinda. Até tia Joana, que costumava animada trabalhando no hospital, contava os dias. A turma costumava ir à casa de Zefa após a aula para ouvir seus casos. Às vezes ela repetia alguns. Um que a gente gostava era o do amuleto da velha. Zefa ouvira de um primo do Rio Grande do Norte. Capítulo 4. A vinda. A carta do diretor chegou quase junto a Chicão. Avisava que viria de navio, desembarcando em Santos. Foi um pouco difícil convencer papai de que a gente tinha que ir ao ponto. Foi muito bonita a chegada, todo mundo cantando e batendo palmas. Chicão gostou tanto que começou a bater palmas também. O prefeito ficou tão emocionado que resolveu fazer um discurso. Tivemos que parar o carro no centro da pracinha para que recebesse Chicão condignamente. O prefeito gostava muito da palavra condignamente, tanto que repetiu umas 5 vezes. Finalizou o discurso oferecendo um hotel condignamente para Chicão descansar da longa viagem. Cheguei melhor a responder no lugar de Chicão, ainda não familiarizado com a nossa costumes. Falei que ele estava muito contente com os novos amizades e a nova vida, que ele ia procurar se entrosar bem na vida da cidade e brincar bastante com as crianças. Agradeci o oferecimento do hotel, mas Chicão preferia ir diretamente à nova casa. Falei muito mesmo. O prefeito tomou a palavra novamente e voltou a insistir. Beto e eu estávamos loucos para chegar ao sítio e mostrar o canguru para Zefa. Recusei novamente, agradecendo. O prefeito não desistiu e o gerente do hotel pegou no microfone. Falou em todas as comodidades em que Chicão encontraria um hotel, desde água quente até colchões de mola. Papai estava cansado e de mau humor. Beto e eu tentamos levar Chicão embora, mas o prefeito falou tanto e as crianças da cidade gritavam e batiam palmas tão alto que não teve outro jeito senão concordar. Voltaríamos na manhã seguinte para buscar Chicão. Desembarcamos um canguru na porta do hotel, acompanhados pela multidão. Chicão não parecia estar satisfeito. Colocá-lo inteirinho no elevador foi a tarefa para 10 minutos, por causa do rabo que teimava em ficar esticado. Destinar-lhe um apartamento com uma cama de casal, por causa da cauda que não caberia uma cama comum.
Chateados, tomamos a subir a caminhonete, quando fomos sacudidos com um temor barulhento. Pensamos em um terremoto e corremos para baixo do carro. Mas era simplesmente Chicão, provavelmente satisfeito com acomodações. Pulava da janela do segundo andar para a caminhonete, na hora que o gerente lhe explicava o truque do chuveiro elétrico. Capítulo 5. A horta. Chicão gostou muito do sítio. Acertou de início a choupana da pé que Beto e Zico tinham insistido em construir para ele. Moraria perto de Zefa, que cuidaria dele como se fosse um nenenzinho. Até leite quente passou a levar para ele de manhã. Leite quente adocicado do jeito que ele gostava. Quando o calor aumentou, Chicão abandonou a choupana por um lugar ao pé na árvore de Tonico, que aliás era seu melhor amigo, junto com o Soda. Os três estavam sempre juntos, porque afinal, o macaco e a ovelha eram os únicos que falavam bem a língua do Chicão. Na manhã, quando eu levava os carneirinhos para passear, ia junto pulando na frente, ou por cima dos carneirinhos, que, com o tempo, começaram a imitá-lo. Levava muitas vezes Tonico na garupa. À tarde, quando Beto e eu íamos para a escola, Chico fazia companhia para Zefa, escutando com toda atenção suas histórias de índio. Com o tempo, escolheu a sua história favorita, e Zefa quase ficava rouca de tanto contá-las. Era a história do jabuti, que ficava em cacos quando era flagrado pelo macaco dentro da sacola. Zefa tentava substituí-la, mas Chicão era fissurado nessa, e se recusava a ouvir qualquer outra. Só quando a turma estava reunida no sábado, Chicão concordava em conhecer outro caso. Quando Zefa saía, Chicão ficava só. No começo, costumava-se pular dentro do sítio mesmo, mas aos poucos se foi se distanciando. Um dia entrou na fazenda vizinha e foi seguindo. Descobriu que o fazendeiro cultivava alfaces e que alfaces era bom demais. Esperava o pessoal sair e ia arrancar alface da horta. Fez isso durante uma semana. O fazendeiro andava desconfiado. Achava que era brincadeira de Beto ou do Zico. Um dia mandou o empregado se esconder e ficar esperando para assustar o malandro. Quando o empregado viu essa safadeza do Chicão, caiu na gargalhada. Chicão se assustou e saiu em disparada, sem ver nada na sua frente. Acabou tropeçando num tronco e se esparramou no chão. Zefa, ao vê-lo sangrando, ficou assustado. Chicão andou brigando. Disse para a gente quando chegamos na escola. Já tinha lavado e desinfetado as feridas. Chicão, num canto, nem olhava para a gente. Com quem você brigou? Perguntou Beto. Chicão fez que não ouviu. Vem cá, Chicão, vamos dar uma voltinha. Chamei, sabendo que comigo sozinho ele contaria. Chicão não conseguiu se levantar. Só então percebemos que deveria ter destruncado ou mesmo quebrado a parte de trás. Atrelamos uma carroça em nossas bicicletas e levamos Chicão até o hospital. Tia Joana estava de plantão e ele foi logo encaminhado para o raio-x. Deitá-lo na mesa foi uma tarefa difícil. Quase tão difícil quanto convencê-lo a ficar parado e sozinho. Finalmente conseguimos, mas com o acúmulo de serviço do hospital, as chapas só ficavam prontas no dia seguinte. Tia Joana se prontificou a cuidar de Chicão durante a noite e fomos embora sossegados. Chicão deu um pouco de trabalho. Embora tia Joana, com todo carinho, tivesse lhe preparado uma cama num canto da enfermaria, ele fez questão de dormir no chão. Tia Joana não podia permitir que o doente dela dormisse no chão frio. Mas foram inúteis todos os esforços para convencê-lo, e tia Joana teve que forrar o chão com espuma e cobertores para ele se acomodasse. No meio da noite, Chicão, que não tinha comido desde o susto das alfaces, sentiu fome, levantou-se e começou a pesquisar. Acabou descobrindo na cozinha e saiu uma enorme geladeira. Um pouco desastrado, deixou cair 1 litro de leite no chão e quando estava tentando alcançar o maço de agrião. A cozinheira levantou-se e foi ver quem estava mexendo no seu reino. Quando deu de cara com um canguru e quase morreu de susto, foi um berro e um chilique, e logo tia Joana correu para socorrê-la. Um monstro! Gritou a cozinheira. Olha só, um monstro! Ela apontava para Chicão, que sem dar bola para ela, devorava o maço
maço de agrião. Levar Chicão para a enfermaria estava complicado. Com fome, ele conseguiria andar mesmo com a pata machucada. Mas agora, saciado, quem que convenceria a mudar do lugar? Tia Joana achou muito mais prudente acomodá-la na cozinha mesmo. Mas na manhã seguinte, não tinha leite e nem açúcar para os doentes do hospital. Em compensação, eram mais de 9 horas e Chicão, satisfeito da vida, dormia sono solto. Levamos Chicão de volta um pouco antes do almoço. Tinha destroncado a pata e teria que ficar uma semana com ela enfaixada. O médico nos aconselhou a arranjar uma muleta. Depois das aulas, Beto improvisou uma muleta com um tronco de eucalipto, Noé pintou de vermelho e Tuca encheu de fitinhos azuis. Ficou uma graça. Chicão gostou muito e logo aprendeu a se locomover com ela. Mas no dia seguinte, quando fui passear com Isolda e seus irmãos, Chicão não me acompanhou. Na volta, passei pela casa de Zefa e lá estava ele meio chateado. Ué, por que não veio comigo, Chicão? Dá dona demais? A pata? Chicão não respondeu. Ei, Chicão, cadê sua muleta? Chicão envergonhado não se mexia. Zefa apareceu na porta, rindo em gargalhadas. Fala para ele se levantar. Veja o que está debaixo dele. Vamos, Chicão. Sai pra lá. Devagarzinho, como quem não quer nada, Chicão foi se levantando. Debaixo dele, o que restava da muleta. Tinha gostado tanto do cheiro do tronco de eucalipto que não resistiria e lambê-lo. De lambida em lambida, passou a mordidinhas, passou a mordidonas e acabou destruindo a muleta tão engraçadinha que Beto fez. Chicão estava todo envergonhado e naquele dia teve que andar apoiado. No dia seguinte, Beto fez para ele uma muleta com um cano de ferro. Essa ia durar. Capítulo 6. Amarildo. O tempo foi passando, as férias já iam meio a meio e Chicão cada dia mais amigo. As crianças da cidade costumavam vir visitá-lo quase todos os dias, trazendo sempre presente. Chicão conversava com todos e aproveitava sempre que podia exibir seus saltos. Era isso que elas queriam. Um dia, Zico apareceu com um par de luvas de boxe e começou a ensinar Chicão a boxear. Tinha lido uma revista que o canguru podia boxear tão bem quanto os homens. Zefa arrumou uma almofada bem pesada para os treinos. Em pouco tempo, Chicão derrubava com um soco Zico e Noé juntos. A notícia se espalhou e alguns homens da cidade se desafiavam os cangurus para uma disputa. Temeroso, Chicão hesitou em aceitar. Zico e Noé, certos da vitória, insistiram muito. Por fim, Chicão concordou em combinarem a disputa para o sábado. No centro da pracinha foi colocado um ringue de boxe com as cordas de tudo. Seu Antônio, o desafiante, conhecido por sua força, chegou cedo. A cidade, em peso, rodeava o ringue. Chicão recebeu muitos aplausos quando chegou, já vestindo as luvas e com uma capa dourada nas costas. Zico e Noé ficaram de lado de fora, orientando. Seu Antônio, um homem alto, forte, com voz grossa, de 30 anos, costumava se gabar de ser o sujeito mais forte da cidade. Todos tinham medo dele. Chicão provavelmente aceitará o desafio porque não conhecia sua fama. Seu Antônio começou atacando. Chicão parado. Socos e mais socos. Chicão só parado, até parecia que sentia cócegas. Zico e Noé se preocupavam. Parecia que não era nem com ele. Parado, recebia os socos de Antônio como se não sentisse nada. Chicão coçou o nariz machucado. Seu Antônio aproveitou e mandou um soco na barriga. Nesse instante, alguém soltou um rojão comemorando o São João atrasado. Chicão levou um tamanho susto que soltou 2 socos no adversário. Seu Antônio arrebentou as cordas, subiu 4 metros e foi se estatelando ao lado da praça. Acordou no dia seguinte, todo engessado, no hospital. Desde então, Chico ficou ainda mais famoso. Pessoas das cidades vizinhas vinham conhecê-lo. Apareciam lá no sítio e ficavam pedindo para ele lutar de novo. Veio até ver um canal de televisão de São Paulo oferecendo muito dinheiro para ele lutar contra o Popó. Chicão não aceitou. Tinha outras ideias na cabeça.
ideia que a gente só foi conhecer algum tempo depois. Sábado era um dia muito gostoso. Era quando Tuca, Zico e Noé vinham até o sítio para passar o dia comigo e com o Beto. À tarde a gente visitava a Zefa e ficava escutando as histórias. Zefa acordava as melhores por sábado. Num desses sábados, Zefa contou a história que Quirino, o vaqueiro do rei. Era comprida e a gente ficou escutando sem fazer barulho, reclamando quando Isolda e Tonico cochichavam mais alto. Quando ela terminou, a gente bateu as palmas, pedindo outra. Senti que estava faltando alguma coisa. Era o som das palmas desafinadas e desencantadas do Chicão. Ei, Chicão não está aqui. É verdade, faz um bom tempo que eu não vejo ele. Achamos esquisito, resolvemos sair para procurá-lo. Será que ele tivera que recaída de alface? Ou resolveria treinar sozinho? Cada um foi para um canto. Eu atravessei a horta, o pomar e levei meia hora andando. Lá pelas tantas, houve um ruído familiar, perto da cerca do vizinho. Era o barulho do canguru contente. Chicão, de fato, estava junto à cerca de arame farpado, balançando palmas e mostrando as luvas de boxe. Do outro lado, com quem encanava, a Maurilda, a bezerra. Depois que Chicão conheceu a Marilda em suas tardes solitárias. Ele tinha gostado tanto dela que todo dia ele levava flores para ela. A Marilda aceitava a corte com aquele conformismo próprio da futura vaca que um dia seria. Chicão estava apaixonado e queria que a gente comprasse a Marilda e desse de presente para ele. Comecei a achar que o nosso sítio tinha coisa. Era ovelha que gostava de macaco, era canguru que se apaixonava por vaca. Tudo complicado, confuso. Se esses dois se casassem, então olha só o bicho esquisito que ia dar. Tentamos convencer Chicão de que aquele amor é impossível, mas impossível mesmo foi convencê-lo. Acabamos tendo que fazer um buraco na cerca para Chicão trazer a Marilda para o sítio e apresentá-la para todos. A Marilda tornou-se uma companheira inseparável. Elétrico e sempre saltitante, Chicão acompanhava para cima e para baixo, dando-lhe de comer na boca e buscando água no riacho para ela não se cansar. A Danilda aceitava tudo com bom humor. A coisa estava né pé. A gente preocupada com a possibilidade de um casamento. Mas quando o nosso vizinho comprou um touro, foi olhar e Marilda não desgrudou do bicho. Chicão tentou reconquistá-la com flores, capim até um favo de mel, mas não conseguiu nada. Chicão não comia nem dormia mais. Passou mais de uma semana sem sair do lugar. Zefa estava preocupada. Tuca vinha todos os dias, especialmente para vê-lo. Chicão emagreceu uns 10 quilos. Por fim, para consolá-lo, já que aquele amor iria longe, concordei em realizar seu pedido, contando que ele se levantasse. Eu arrumei um instantâneo de bezerra para ele pendurar no pescoço. Na fotografia, a Marilda saiu comendo as azaleas que Chicão diariamente depositava na cerca. Capítulo 7. Macaquice. Com 10 quilos a menos, Chicão esteve mais pálido, mais fraco, mas também mais ágil. Os saltos triplicaram em extensão à altura. O Chicão parecia mesmo voando. A tristeza, no entanto, continuava. E Soda e Tonico faziam de tudo para distraí-lo, mas também. Beto inventou o cão-mola. Era um bastão colocado sobre uma mola que servia para a gente montar e pular feito Chicão. A Magricela se divertiu-se muito vendo os tombos que a gente levava. Noé aproveitou um par de rodas velhas e construiu um carrinho para ser atrelhado na bicicleta. Era um carrinho todo especial, feito para caber no canguru, com rabo comprido. Chicão adorava sair ladeira abaixo a toda e cair dentro da água. Tuca e eu bolamos umas roupas bem loucas feitas de papel, para Chicão se fantasiar. Ele se achava bonito, ficava horas olhando no próprio refresco no ribeirinho. Mais que tudo, Chicão gostou da ideia do Tonico. Aproveitando os 10 quilos a menos do canguru, Tonico resolveu ensinar ele a subir em árvores. No começo foi aquele drama.
era pata demais para pouca agilidade. Depois Chicão engrenou e acabou se tornando o primeiro canguru na história a subir no coqueiro. Chicão usava as unhas das patas traseiras em que fortalecidas para se agarrar no tronco e ir subindo. Mas um dia em que alcançou os cocos foi um drama. Na verdade, a vontade de subir. Chicão não olhava para baixo, ia só olhando para cima e para cima. A gente incentivando e Chicão fazendo aquele esforço. Quando chegou no alto e olhou para baixo para agradecer os aplausos, quase desmaiou. Ficou apavorado com a altura, agarrou-se fortemente ao tronco. E por mais que a gente gritasse para ele descer, ele não se mexia. 2 horas, um tempo foi passando e Tonico não sabia mais o que fazer. Chicão não escutava. Por fim, Noé resolveu ir até a cidade chamar os bombeiros. Os bombeiros não estavam. Tinham ido apagar um incêndio na cidade vizinha. Noé recorreu à polícia. Seu guarda, Chicão está no coqueiro. Senhor precisa ajudar. Ué, manda ele descer, falou o guarda sem entender nada. Mas ele tem medo. Cuidado do Chicão, seu guarda. A Marilda deu a fora nele agora, mais essa. Mas o sujeito vai subir no coqueiro só porque a namorada brigou com ele? Esse sujeito deve ser maluco. E o que é que a polícia tem a ver com isso? O tal policial se recusou a ajudar, mas deu uma ideia. Você deveria falar com o Tião, o jornalista. Uma foto de um canguru numa árvore daria promoção ao moço. Noé aceitou a sugestão e procurou o Tião, que achou a ideia sensacional e foi logo saindo de máquina em punho. Mas você ajuda mesmo, sim, seu Tião? É claro que eu ajudo. Mas vamos logo. Onde estará aquele canguruzinho lindo? Espero que você não tenha avisado a ninguém. Só o guarda. A lambreta do Tião estava caindo aos pedaços, mas corria bastante. Em 15 minutos, estava sobre o coqueiro. Tião tirando uma dúzia de fotos. Mas o senhor vai tirar o Chicão de lá de cima com uma maquininha? Perguntou Zefa, incrédula. Não, minha senhora. Por enquanto, espero que o Chicão continue lá em cima por mais uns 10 minutos. Tirando as fotos, fazia perguntas para mim. Queria saber como que subira, quantos anos tinha e se era muito feroz. É uma porção de outras baboseiras que eu não sei quem queria interessar. Quando soube que o presidente tinha pagado a passagem, ele quase desmaiou. Baixinho falava, mas que maravilha, isso vai dar uma ótima matéria. A turma vai morrer de inveja. Mas o senhor não veio ou não nos ajudar? Perguntou Zico bem desconfiado. Vim, claro que vim. Respondi apreensivo, murmurando baixinho. Vai ter uma revista estrangeira interessada no furo. Tirei a sorte grande. Terminadas as fotos e as perguntas, Tião pulou na lambreta e disse que o melhor mesmo seria chamar um bombeiro, que ele sozinho não poderia fazer nada. Achei um desaforo. A gente perdendo maior tempo com ele e ele só aproveitando. Tive uma ideia. Tomei-lhe a lambreta. Era velha, mas muito forte. Ele mesmo falava isso umas 3 vezes. Então, toca verificar se o moço não mentia. Chicão do alto coqueiro dava sinais de cansaço. Peraí, Chicão, gritei. Achamos um jeito de descer. O que era batuta para lançar gado, arranjou uma corda e lançou o coqueiro. A outra ponta foi amarrada na lambreta. A nossa sorte é que o coqueiro era magrinho. Montamos na lambreta e fomos puxando com toda a força para vergar o coqueiro. A árvore foi vergando, e quando estava perto do chão, Chicão arriscou o pulo. Deu tudo certo, quer dizer, quase certo. Depois que Chicão desceu, ficamos tão contentes em revê-lo que largamos a lambreta com o motor ligado e tudo. Ela deu uma reboladinha e perdeu equilíbrio. O coqueiro aproveitou a deixa e voltou à vertical, levando com ele a corda e a lambreta na ponta. O veículo ficou pendurado umas 4 metros do chão
de motor ligado. Assim, bombeiros acabaram vindo ao nosso sítio para resgatar uma lambreta içada no coqueiro. Capítulo 8. A festa. Estava se aproximando o fim das férias de Chicão, e a gente cada dia mais triste. Já tínhamos recebido 2 cartas do diretor do zoológico, combinando a volta do nosso amigo. Os meninos da cidade, que ainda não conheciam Chicão pessoalmente, vinham em bandos visitá-lo. Uns pediam para ele lutar, outros queriam ver os saltos, e todos faziam questão de apertar sua mão. Era engraçado ver Chicão concentrado e apertando a mão dos garotos. Para encurtar a volta, o diretor tinha achado melhor que ele fosse de avião. A turma estava muito triste, principalmente Zéfira, que já olhava Chicão como um filho. Ele também andava muito tristinho, Tonico e Soda ainda mais. Resolvi que era muita tristeza junta, e o jeito era bolar uma grande festa de despedida, como todo mundo concentrado nos preparativos e ninguém ia ficar se lamentando. Nessas alturas, o prefeito acordou e lembrou que uma homenagem a Chicão era mais do que necessária. Foi um discurso na rádio que ele disse isso, separando bem as sílabas e repetindo a frase 5 vezes. A Câmara dos Vereadores votou a favor, e a festa, que ia ser pequenininha no sítio, virou um almoço na cidade. Com todo mundo convidado, a turma foi encarregada de bolar a decoração. Era sábado, o avião deveria partir às 8 da noite. Da nossa cidade até São Paulo ia bem umas 2 horas. O almoço começou cedo e a cidade em peso comemorou ao clube. Os homens de terno e gravata e as mulheres de vestido novo. A nossa decoração mereceu elogios de todos. Todos os seus lugares, o prefeito pediu a palavra. Eu, durante 40 minutos, exaltou o país amigo que tinha enviado um representante tão extrovertido, modesto e amigável. A gente já conhecia o discurso porque ele tinha feito muito parecido quando o deputado visitaria a gente na época das eleições. O presidente da Câmara falou em seguida, depois o médico da cidade, o delegado e o padre. Já era mais do que 1h da tarde quando deixaram a gente comer. Chicão não aguentava mais a fome. Pouco antes, tinha olhado com muito mais atenção para as alfaces de Zico, penduradas na parede. Lá pelas tantas, não se controlou mais e se levantou. Pensou que iria discursar em resposta, mas apenas pediu licença e foi embora. Voltou meia hora depois com a cara de quem resolveu o problema. Só no dia seguinte que fomos descobrir que o canguru ilustre tinha feito uma visita à cozinha do hospital e inspecionado com muita atenção sua velha conhecida, a geladeira. Às 3 horas, caiu um temporal terrível. Tivemos que fechar as portas e janelas com a falta de luz. Ficamos praticamente sentados no escuro, até uma goteira abriu bem em cima da cabeça do Chicão. Como ele já tinha se assentado na sala por muito tempo, achou que não faria bem se levantar, e a água foi molhando seu rosto. O colarinho. Chicão tinha ganhado uma gravata especialmente para aquela ocasião. E a barriga. Lá pelas tantas, não suportando mais, deu um salto e pulou para o meio do salão. Lá se exibia como um lutador de boxe e soltador. Não tinha nem começado quando, entre trovões e os barulhos dos saltos, ouviu-se um mugido tristonho. Chicão não teve dúvidas. Abriu a janela e puxou a dona do mugido para dentro. Era Marilda, triste que vinha se despedir do amigo. Quem não achou graça foi o prefeito, que, sentado perto da janela, ficou encharcado com a água que Marilda, ao entrar, sacudiu do lombo. Capítulo 9. O embarque. Como não podia deixar de ser, Chicão convidou Marilda para acompanhá-lo até o aeroporto. Papai, encarregado de levá-lo, não se entusiasmou com a ideia, mas nós apoiamos em peso e ele acabou cedendo. O calor estava a mais de 30 graus. Na parte de trás da caminhonete, a gente se torrando. Numa curva mais fechada, Chicão deu um salto e viu que quase que capota. Papai ficou furioso. 15 minutos depois, parávamos em uma frente de um grande restaurante. O chão era de uma terra batida e meia dúzia de cachorros brigando por um pedaço de osso. Em cima do balcão, um montão de potes de vidro expunham balas, biscoitos, pirulitos e moscas. Um velho conhecido nosso, escondido pela vitrine de salgados, vendia uma coxinha
da semana anterior ao motorista de um ônibus. Quando viu papai, deu um sorriso enorme que logo murchou ao perceber Chicão e Marilda. Seu José, é proibido a entrada de animais, me desculpa. Mas você tem uma coleção de cachorros aí. Esses cachorros são animais domésticos. Mas Chicão e Marilda também são domésticos. Chicão, para confirmar a palavra papai, aproximou-se do homem e estendeu a mão. Assustado, o senhor deu um pulo e derrubou a bandeja cheia de copos que carregava. Daí quem se assustou foram Chicão e Marilda, que saíram correndo para fora. Chicão, Marilda, espere aqui, cuidado com a estrada. Mas eles já iam longe. Acabou o nosso refrigerante e pulamos para a caminhonete, em marcha lenta, nós procurando pela margem o rastro dos dois. Não tínhamos que procurar muito. Uns 500 metros adiante, uma cena curiosa chamou a nossa atenção. Era a oficina de um borracheiro. No meio do salão, o espaço tinha uma banheira enferrujada, daquelas de ver onde o furo da câmera. Chicão e Marilda não tinham tido dúvidas. Instalaram-se dentro da banheira cheia de água para diminuir o calor. Encontramos os dois de papo no meio do ar, meio apertados na banheirinha, e rodeados de homens que literalmente se esbaixavam de dar risada. Foi preciso de um tempão para convencê-los a retomar a viagem. Eu acho que a gente não conseguiria se Zefa não tivesse aparecido. Desconsolada por ver o Chicão partir, convenceu o nosso amigo jornalista a levá-la no embarque e assim montar na garupa da lambreta do Tião, alcançou a gente na borracharia. Zefa prometeu uma história novinha em folha para o Chicão e assim ele e Marilda voltaram à caminhonete. Daí pra frente o tempo passou rápido, mas a gente passava quando o Zefa contava as histórias dela. No aeroporto as coisas se complicaram um pouco. Os encarregados da passagem cismaram que Chicão não ia se comportar direito e acabaria atrapalhando o piloto. Asseguramos que não, mas eles insistiram. E fomos falar com o gerente da companhia. O gerente já veio dando desculpas farrapadas sobre o regulamento. E por fim, disse que alguém deveria ir com ele, senão nada feito. Sentados na escada, queixo apoiado nas mãos, ficamos matutando por um bom tempo. Não tínhamos coragem de engaiolar Chicão para a volta do navio. Depois seriam dias e dias de viagem. Pensamos uma boa meia hora, até que resolvi acompanhá-lo. No avião, bastante cheio, embarcando às 8 em ponto. Chicão carregava 1000 presentes que ganhou dos amigos da cidade. Na cabeça levava um cocá de índio que Zefa fez especialmente para ele, por causa das histórias de índio do que tanto gostava. Zico, Beto, Noé, Tuca, Zefa e meu pai assinavam lenços brancos, chorando. É a primeira vez que eu ia viajar de avião e estava muito emocionado. Capítulo 10. A viagem atribulada. Instalei Chicão em 3 poltronas e me sentei do outro lado do corredor. Chicão queria ficar na janelinha para olhar a subida. Ana, a comissária de bordo, gostou muito dele e logo se decolamos e serviu-lhe um prato de agrião. Eu ganhei um chocolate e uma revista de quadrinhos. O rabo de Chicão deu um pouco de trabalho. Ana vinha pelo corredor com as bandejas de jantar. Chicão, para se acomodar melhor, colocou a cauda no chão. Ana tinha que tomar muito cuidado para não pisar nela. Na primeira fileira tinha um casal de velhos. Mal o avião subiu e ele se pôs a roncar. Na segunda fileira, uma menininha de 3 anos tocava gaita. O barulho era chato e a menina da terceira fileira começou a olhar feio. O rapaz cabeludo da fila seguinte, no entanto, parecia nem se perceber. Ao seu lado tinha uma moça de rabo de cavalo que lia jornal. Chicão, na quinta fileira, encantou-se com o ruído da gaita e começou a marcar compasso com um rabo. Para a Ana ficou ainda mais difícil distribuir as bandejas, porque tinha que esperar o rabo descer para atravessar por cima. A mulher da terceira fileira reclamou do barulho. A mãe da menina pediu para ela ficar quieta. A garotinha não se entusiasmou com a ideia e foi sentar com Chicão. Ele era o único que realmente a compreendia. Chicão bateu palmas e pedindo para mais música. A menina, que se chamava Sônia, achou interessante a sugestão e voltou a tocar a gaita. A mulher da terceira fileira reclamou alto. A mãe da Sônia, vermelha, foi buscá-la. Sônia não queria ir.
Foi se armando aquela confusão de vai ou não vou. O velho da primeira fileira acordou e entrou no rolo. Aproveitando a bagunça, o rapaz cabeludo e a moça de rabo de cavalo se levantaram e foram até a cabine do piloto. Pensei que quisesse descer, mas não. 5 minutos depois, a Ana pediu silêncio e avisou que estamos sendo sequestrados. Achei que era uma ideia muito boa, mas era só eu. O resto do pessoal se apavorou. Houve desmaios e gritos por outro lado. Era um tal de ameaçar e ao mesmo tempo oferecer coisas que Chicão e eu não teríamos mais nada. E eu no fundo pensava, a gente vai conhecer um país diferente. O alto-falante do avião avisou. Em nome da Aliança Libertadora, estamos levando esse avião para Cuba. Não preciso ter medo. Não vai acontecer nada com vocês, se o piloto nos obedecer. Vão ser devolvidos ao seu destino logo em seguida. Muito calma e paciência agora. Em 2 horas chegaremos lá. Era o cabeludo falando. Dizer que todo mundo foi... Botando essa parte. Dizer que todo mundo obedeceu é dizer pouco. Até Soninha desistiu da gaita. Todos se imobilizaram. O tempo passou voando. 2 horas mais tarde, chegou num aeroporto cheio de policiais. Chovia a cantaros e aeromoças esperavam a gente descer. De guarda-chuva em punho. Chegou a vez de Chicão, foi aquela confusão. Ele se recusava a sair com um guarda-chuvazinha com qualquer. Iria molhar e estragar qualquer deserto tinha feito. Os policiais se mobilizaram para tentar encontrar um guarda-sol. Mas era madrugada. 2 policiais foram destacados para abrir uma loja e trazer um guarda-sol. Naquela confusão foi mais de 1 hora. Chicão, confortavelmente instalado no avião, comia outro prato de alface oferecido por Ana. O cabeludo e a moça de rabo de cavalo tinham sido levados não sei para onde. O resto de nós, pessoal, permaneceria numa salinha especial, onde foram encontrá-los. De manhãzinha, vieram buscar Chicão. Me proibiram de acompanhá-lo. Retruquei que Chicão não ia se fazer entender em castelhano, mas me seguraram que havia um intérprete para ele. Sosseguei e dormi até das 10 horas, quando vieram nos chamar. Embarcamos nas naves de Chicão. Pedi para Ana se informar, mas ela nada conseguiu. Fiquei muito preocupada. Por fim, quando a porta do avião fechou, avisaram que Chicão estava bem e seguiria em outro avião. Perguntei para onde. Eles não souberam me dizer. Nós voltamos para o Brasil, de onde seguiríamos novamente para nosso destino. Resolvi desembarcar e ficar em São Paulo. Não adiantava eu chegar sozinho na Austrália. No aeroporto, me explicaram o caso de Chicão. Na confusão do sequestro, vendo Chicão com um cocal na cabeça, acharam que ele pertencia a algum tribo indígena. Foi embarcado em outro avião, rumo à Amazônia. No instante que escrevo essas linhas, Chicão deve estar ensinando boxe a algum menino índio. Na semana que vem, a gente vai começar a procurá-lo. E esse é o fim da história.